Mas então a palavra está com o Jonathan. Jonathan, uma alegria vê-los e estarmos juntos nesse momento. Sim. É uma alegria nossa e, antes de mais nada, eu quero agradecer as orações de todos vocês. Sei que vocês estiveram intercedendo por nós e continuam intercedendo por nós, né? E uma alegria poder estarmos hoje com vocês. As quartas-feiras são dias difíceis para nós, mas justamente hoje, daqui mais ou menos uma hora, começa o Yom Kippur. Então, é um dia que a gente está meio folgado aqui, né? Então, a gente pôde ter esse tempo com vocês. Falei com o Edinho ontem, a gente não pensei em trazer um estudo ou algo assim, mas simplesmente compartilhar um pouco daquilo que nos tem acontecido, que eu acredito que, de alguma forma, todos nós passamos por situações difíceis, né? Todos nós enfrentamos batalhas muito fortes. Vocês estão se reunindo toda semana, vocês têm mais na mente os últimos pedidos, né? Como a questão do visto do Edinho, da Sandra, a situação do Paulo Felipe, com esse momento difícil na família e tudo mais, né? E cada um de vocês certamente tem muitas histórias de lutas, de batalhas, né? Eu lembro que a Nilzete compartilhou, não faz muito tempo, também sobre a morte de alguém próximo. Enfim, nós temos vivido isso diariamente. Então, a questão da batalha é uma questão que nem sempre a gente compreende no momento, porque a gente pensa assim, puxa, nós estamos dedicando a nossa vida ao Senhor, e por que isso está me acontecendo? Ou aonde isso vai nos levar? Enfim, são perguntas que eu acredito que eu não faça essas perguntas sozinho, que vocês também têm, ainda que a gente ache essas respostas e a gente busque isso no Senhor, né? Mas muitas vezes são momentos difíceis, e eu queria compartilhar justamente porque nós temos muito marcado na nossa vida, no nosso ministério, em especial o ministério no campo missionário. Eu quero ressaltar isso porque é claro que a gente sempre tem lutas, mesmo quando nós estamos no ministério local e tudo mais. Mas parece que quando nós saímos das nossas fronteiras, passamos as nossas fronteiras, a gente começa a enfrentar batalhas. Eu não sei se o que eu vou dizer é muito aceitável teologicamente, mas a gente parece que começa a enfrentar batalhas em campo inimigo, em campos que a gente desconhece e que muitas vezes nós não estamos familiarizados com a atuação do inimigo naquela região. Talvez por isso, às vezes, no campo missionário as coisas são mais fortes. Por outro lado, eu penso também que a obra missionária ela é tão essencial ao reino que é talvez uma das coisas que mais irrita e que mais tira Satanás do sério, vamos dizer, né? E vocês podem perceber que sempre existe recursos para tudo que se faz na igreja, menos para a obra missionária, né? Isso acontece em muitos lugares e talvez nós já tenhamos vivido isso. E não é porque faltam os recursos, novamente, e não é só porque é uma questão de descobrir o que deve ser feito com dinheiro. Eu penso que o inimigo tenta enfraquecer justamente aqueles que estão nos campos, né? Ou seja, nós que estamos na frente de batalha. Quando a gente fala de batalha, eu sempre lembro de um texto de Apocalipse, capítulo 12, um texto conhecido que aparentemente não tem muito a ver com a nossa vida nesse momento,
mas nos revela um pouco da personalidade também do nosso inimigo. Em Apocalipse 12 fala de uma guerra no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e o dragão e os seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, pois já o acusador de nossos irmãos foi lançado fora, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, não amaram suas vidas até a morte. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra, no mar, porque o diabo desceu a vós, e tem grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, esse texto, embora parecendo um pouco fora do nosso contexto, ele revela a personalidade de Satanás, ele revela a personalidade do nosso inimigo, e ele revela também que aqueles que vencem Satanás pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho, e que estão dispostos a abrir mão das suas vidas, são alvos da ira de Satanás. Então, essa é uma das coisas que me veio à mente. Nós temos 3 grandes marcos importantes no nosso ministério que foram marcados por uma... Eu não sei, às vezes, explicar se é uma ação de Satanás, se é uma ação de Deus, ou se Deus permite. É um pouco confuso isso para mim, e eu acho que eu não pretendo me aprofundar muito nisso. Mas eu entendo que, nesse momento de luta, houve uma permissão para nós sermos atacados. A nossa primeira grande luta foi quando nós estávamos prontos para embarcarmos para Israel, há 18 anos atrás, né? É bom que eu tenho vários de vocês como testemunhas, em especial a Sandra e a Dinho, que nos acompanhou desde sempre, né? E 2 dias antes da nossa viagem, eu fui sequestrado, aquele sequestro relâmpago, que vocês conhecem bem aí no Brasil, né? E levaram todos os nossos documentos. Inclusive você. Inclusive eu, obviamente. Foi uma situação bastante difícil, bastante complexa, foi terrível, e muitas dúvidas surgem nesse momento. O inimigo usa não apenas a pessoa que nos sequestrou, que causou todo esse conflito, mas os nossos próprios pensamentos e muitas vezes os nossos amigos, os nossos irmãos, né? Porque daí vem aquela pergunta: será que nós estamos fazendo a coisa certa? Por que não está dando certo? Por que está acontecendo essa luta? Por que está dando errado? Talvez vocês não tenham ouvido bem a voz de Deus. Então é um momento de reflexão em que a gente tem que dar aquela parada, porque não tem o que fazer, e você tem que reavaliar o seu propósito e ter certeza de que não é o sucesso dos atos, das atitudes suas, que vai determinar se é a vontade de Deus ou não. Às vezes, até uma aparente derrota pode dizer assim: eu não quero que você tome para si mesmo esse sucesso, porque eu, o Senhor, quero fazer uma obra, eu quero fazer desse simples ato, talvez administrativo, que você estava fazendo, eu quero fazer disso um milagre e tornar isso algo maior do que você, né? Então, isso a gente aprendeu, foi difícil, aprendemos isso há 18 anos atrás. Há 5 anos atrás, Deus nos levou para um outro estágio no nosso ministério,
quando nós saímos ali do Vale de Jezreel, na Galileia, e nos mudamos para Jerusalém. Um desafio de assumirmos uma igreja no centro da cidade, com o desafio de ampliarmos a obra. E mais do que isso, Deus nos deu alguns desafios no dia da minha posse na comunidade Chama-Sensação em Jerusalém, falando sobre o ministério que eu teria em Jerusalém, além das paredes da igreja, e mostrando então que o trabalho seria grande. Nesse tempo, a Silvana, um pouco antes disso, a Silvana descobriu um nódulo nos pulmões e ela teve que passar por uma cirurgia muito difícil. A cirurgia não deu certo, a primeira, ela teve que fazer uma segunda. Teve que mudar a data houve uma série de mudanças e transformações que nos abalaram muito. A cirurgia foi feita ainda na Galileia, no norte, a gente ainda não tinha se mudado, mudamos parcialmente. Eu estava em Jerusalém. Vai ter complicação no intestino. Ela teve complicações também pós-operatórias. Enfim, foi uma luta muito grande. Não sei, talvez eu queira dizer alguma coisa sobre esse momento, né? Mas, novamente, as perguntas surgem, né? O que Deus quer com isso? Qual é o propósito de Deus nisso tudo? E por que nós, ouvindo a voz de Deus, estamos passando por esse momento? E agora, neste ano, nós estamos implantando uma nova visão dentro da comunidade, e essa visão é uma visão que abrange praticamente todo o corpo de Cristo em Israel, mas em especial em Jerusalém. Deus colocou ao meu alcance todos os pastores. Nós temos uma relação muito boa, todos os pastores aqui em Jerusalém, e eles têm entendido, tanto por palavras proféticas como pelo nosso relacionamento no dia a dia, que Deus tem me usado para trazer uma unidade especial para esses tempos difíceis, os tempos de pandemia, tempos de muitas perdas, tempo do fim, tempos que refletem o fim, ainda que o fim possa ser mais distante do que a nossa mente humana possa compreender. Nós estamos vivendo dias finais, ou pelo menos esse clima dos dias finais, né? E Deus tem nos dado uma visão e nós temos implantado isso. E justamente agora, na passagem do ano judaico, que foi dia 6 de setembro, nós estaríamos iniciando essa nova visão e crescendo com ela e expandindo o Evangelho. Um mês antes, no dia 6 de agosto, eu tive um ataque cardíaco, vocês devem saber, né? Teoricamente, meio do nada, né? A Silvana tinha saído para visitar nossa filha em Haifa, no norte, e eu comecei a sentir algumas dores nas costas, na altura do ombro, e um pouco mais em seguida eu senti o braço adormecer e achei que a coisa podia ser mais séria. Nunca imaginei que fosse nada ligado ao coração, porque não tenho problemas cardíacos, a minha família também não, mas achei que alguma coisa não estava bem e resolvi ir ao pronto-socorro, que nós temos um pronto-socorro bem em frente à nossa casa, mas não consegui chegar até lá. Eu tive uma parada cardíaca no meio da rua. Se vocês estão ligados nas notícias de Israel, ontem teve um atentado a facas aqui em frente em casa, quase. Exatamente naquele lugar foi onde eu caí, né?
E Deus providenciou, foram muitos milagres, eu não vou falar sobre tudo, porque é um pouco complexo, mas Deus providenciou uma ambulância, estava só com o motorista, sem a equipe médica, mas a ambulância estava passando naquele momento, as pessoas que me viram cair pararam a ambulância, e apesar de não ter a equipe, ele não poder me levar para o hospital, ele tinha o defibrilador, e ali eu recebi os primeiros cuidados e a ressuscitação inicial, até que chegou a ambulância me levaria ao hospital. No hospital tive uma outra parada cardíaca assim que cheguei. Todo mundo já tinha dado por perdido a situação. O pessoal dizia que eu estava cinza e que, na visão deles, eu não voltaria, né? O próprio pessoal daquilo, o Maguen David Adom é como se fosse a Cruz Vermelha daqui, né? Daí do Brasil. E eles, um deles veio me visitar e ele disse: eu vim te visitar porque há 16 anos eu trabalho com esse trabalho e eu nunca vi alguém nessa situação sobreviver. Então, eu queria conversar com você para que isso me desse esperança para continuar trabalhando. E foram muitas coisas. Deus me abençoou, eu recebi, como vocês podem ver, eu estou bem, né? Recebi um stent na artéria. E, é claro, entre muitas questões, muitos pensamentos, novamente as perguntas: o que é que Deus quer com isso? Né? Fiquei 5 dias no hospital, 4 de UTI. E nesse tempo todo a gente pensa muitas coisas. A Silvana também. Foram momentos muito tensos para a família. Mas nós entendíamos que nesses momentos de transição, de crescimento da obra, de implantação de algo novo, Deus estava naquele negócio. Apesar de assim, até hoje a gente pensando nisso, é um pouco chocante para a gente pensar, em questão de segundos, eu simplesmente parei de viver e voltei a viver. Né? Então, é um pouco ruim pensar nisso, mas, por outro lado, é bênção de Deus. Algumas coisas que eu sei que o inimigo está furioso é sinal que nós estávamos no caminho certo. Se era para virmos para Israel há 18 anos atrás, se era para estarmos em Jerusalém há 5 anos, quase 6 anos atrás, e agora se éramos para implantar uma nova visão, eu entendi nessas 3 situações de que a tribulação veio, antes de mais nada, para mostrar: vocês estão no caminho certo. E o inimigo desceu até vós com grande fúria, porque ele sabe que ele tem pouco tempo. Né? Essa foi a primeira coisa que ficou muito forte no meu coração. A segunda coisa foi algo para nos fazer pensar sobre as nossas atividades no campo missionário. Meus queridos, nós estamos aqui há 18 anos em Israel. Já passamos por várias fases. Muitas vezes a gente tem uma tentação de inchar os nossos informes missionários, né? Porque a gente precisa de sustento, porque a gente precisa de pessoas ao nosso lado. E então a gente precisa arrumar atividades, a gente precisa arrumar fotografias bonitas, a gente precisa explicar o que a gente está fazendo. Né? Eu compreendo tudo isso. A gente faz também muito disso. Mas a pergunta que ficou para mim muito forte depois disso que eu passei foi se eu estou fazendo apenas, ou estou focando, me dedicando especificamente àquilo que Deus quer que eu faça, ou eu estou me acumulando de atividades para me sentir melhor, para justificar as ofertas, para dar satisfação à Secretaria de Missões ou aos mantenedores.
ou no meu caso, que também dirijo uma igreja, né? O que a igreja faz é o que Deus quer que a gente faça, ou a gente está acostumado a montar uma série de atividades para nos sentir bem ou para nos parecermos com as demais igrejas, entende? Por que eu digo isso? Porque eu fui obrigado a parar. Hoje eu estou fazendo uma reabilitação, são pelo menos 4 meses de reabilitação, 2 vezes por semana no hospital, para voltar às atividades normais. Eu sei que eu tenho que diminuir. E talvez muitos de vocês que estão aqui me ouvindo também deviam diminuir o ritmo. Não simplesmente porque estão cansados. O cansaço não nos amedronta. Eu sei que nenhum de vocês é preguiçoso, senão não estariam onde estão. Não estariam fazendo o que estão fazendo. Não é o cansaço. Mas a questão é, eu estou dedicando as minhas energias, a minha força, os meus recursos na vontade de Deus somente, ou eu estou desperdiçando isso com outras coisas? Então, a minha primeira decisão foi reunir a liderança da igreja e dizer assim, gente, não esperem que eu volte a trabalhar na administração da igreja. Isso é uma questão minha. Não estou dizendo que isso não é bom, que não é certo. Se é o que Deus quer que você faça, faça com carinho. Entendeu? Mas eu estou há 5 anos administrando uma igreja, não é muito grande, mas é complexa. Né? Nós temos um orçamento de aproximadamente aproximadamente $30 mil por mês. Eu tenho que levantar esse dinheiro. Entende? E eu tenho que ir atrás, eu tenho que fazer as coisas numa língua que não é tão simples para mim, ler documentação, lidar com, enfim, toda a parte administrativa. Então eu falei para eles, gente, me esqueçam, eu vou pastorear a igreja e eu não vou mais cuidar da parte administrativa. Ah, é necessária a parte administrativa? Sim, outra pessoa vai fazer. Não quero saber nem quem. Entende? Eu fui bem radical, porque eu entendi que Deus nunca me pediu para fazer isso. Deus nunca me pediu para fazer isso. Também estou diminuindo um pouco o trabalho na clínica, porque o meu foco vai ser especificamente a implantação dessa visão. E por isso na clínica eu vou atender, a visão está muito mais voltada à evangelização. E por isso até na clínica eu vou atender menos os crentes. Já tem um outro colega psicólogo que vai atender esses crentes, já está atendendo alguns desses crentes, e vou me dedicar aos não crentes, que para eles Deus me chamou para estar aqui. Então, focar, limpar o caminho, essa foi a lição que Deus está nos dando. E somado a isso tudo, esse evento também trouxe uma unidade muito grande nos pastores aqui em Israel. Todos estão envolvidos comigo, todos querem saber como eu estou, todos querem entender melhor essa visão que nós estamos implantando e muitos já estão dispostos a participar. Uma forma de reconhecer o nosso ministério e a nossa influência como líderes no corpo de Cristo aqui em Israel. Então, são coisas que talvez sem essas tribulações a gente não teria. Né? E eu peço que os irmãos continuem orando por nós, para que a gente possa realizar essa obra. E que vocês, no momento de uma luta, no momento de uma crise, vocês pensem nisso. Deus quer dizer com isso. O inimigo deve estar nervoso com você porque você está fazendo a obra de Deus, mas limpe o caminho, faça só aquilo que Deus pediu para você, não se acumule de atividades. Deixe Deus trabalhar e dedique-se exatamente àquilo que Ele quer de você.
Ainda que as pessoas achem que você é um pouco folgado, ainda que as pessoas achem, não, você podia fazer isso, por que você não dá mais tempo? Deus sabe o que Ele quer de você e Ele espera que você dê o seu 100% naquilo que Ele quer de você. Deus abençoe. Obrigado, Edinho. Vamos agora a parte. Posso dar uma palavra? Se o Edinho deixar, pode. Você deixa, Edinho. Ele falou, né? Ele falou. Eu não queria... Tenho assim, preocupação de não ser clara e querer estender o que não pode ser entendido, mas eu queria só completar, irmãos, que todas as vezes que nos fomos acometidos com essas tribulações fruto de uma mudança, uma subida num degrau, num estágio que Deus queria que a gente subisse, o Senhor sempre, de alguma forma, nos avisou. O sequestro também, houve muitos sonhos que tive, e a equipe de intercessão junto, vocês, é como o Senhor nos avisasse. Desta vez, um mês antes, a minha irmã me deu uma palavra, como se para ela foi um consolo, mas quando eu li a palavra, eu vi que não era um consolo, era um aviso. Em 1 Pedro 10, que fala que nós seríamos, depois de atribulados, nós seríamos fortalecidos. E eu falei, pronto, vai acontecer alguma coisa. E eu achei até que era uma coisa específica comigo, mas ainda mais pensei que fosse o que aconteceu com Jonathan. E quando eu perguntei ao Senhor o que eu poderia, o que requeria de mim nesse momento tão pesado, que dependia do Jonathan, e o Senhor falou comigo de uma forma muito clara: você precisa mudar o foco. Aquilo que não pensa, que você precisa pensar aquilo que você não pensa e não dá valor. Aquilo que para você é valor já não é mais. Você precisa se dedicar naquilo que você não faz e que não é valor para você. Que para mim, estar praticando, orando, ou me dedicando à administração da casa, comida, isso não é nesse momento que o Senhor quer. E eu tenho entendido o que é, então estou entendendo ainda. E mais do que isso, uma palavra que ficou forte para mim, e até eu comentei com o Jonathan, que eu li, sempre eu questionei aquela parte de Hebreus 12, no final, depois que fala da disciplina, o Senhor não trata o filho, mas como filho não bastardo, e ele fala assim no final: levantai as mãos, descaídas, joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos, para aquele que manqueja não se desvie. Eu sempre questionei assim a importância, caminhos retos, para quem já está no caminho do Senhor. Nós vivemos nos caminhos retos, mas dessa vez que eu meditei nessa palavra, e eu comentei com o Jonathan, o Senhor me deu uma clareza nesse versículo, que caminhos retos é muito mais do que entrar no caminho do Senhor, de um modo geral, é ser realmente objetiva. E o Jonathan comentou: caminhos retos é um caminho de propósito. Aquilo foi e que se você não tem propósito, claro, você vive entra em caminhos tortuosos. E isso, irmãos, é uma seta do inimigo, é uma abertura para o inimigo tirar você do foco e se desviar até, se a gente não entrar na dimensão que Deus quer que a gente entre. É um desafio muito grande que o Senhor está dando para nós, para mim, de mudança radical, no caso, até no meu caso particular, de ver o alimento como
não como eu vejo. Eu sempre gosto de cozinhar, de fazer coisas, e a dedicação demais com os filhos, coisas assim. O Senhor quer. Agora já passou tudo, o Senhor já tinha me falado isso. Os filhos estão casados, a minha parte de mãe dedicada já passou, os netos estão presentes e às vezes distrai a gente também, não, o Senhor quer um foco, quer uma dedicação nesse momento de estar junto com o Jonathan, dando valor para que tem valor, e eu quero, irmãos, quero fazer isso. Eu sei que não é fácil eu sair do foco com os filhos, mas Deus está no comando e eu quero que seu nome seja glorificado.